Afinal, por que esse termo soa quase como um xingamento em algumas ocasiões? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O chamado capitalismo é um sistema econômico que causa separação de classes, desigualdade, violação de direitos trabalhistas e degradação do meio ambiente. Bem, pelo menos é isso que os progressistas costumam afirmar. A palavra capitalismo e seus termos derivados são utilizados para tentar manchar a imagem dos defensores do livre mercado e dos que advogam por menor intervenção estatal. A figura do capitalista malvadão é muito utilizada, sendo conhecida por quase todos. Para além de debater a respeito do quão falaciosas são as alegações feitas por socialistas e progressistas contra o livre mercado, vulgarmente chamado de capitalismo, devemos também nos questionar qual é a origem dessa palavra e por que ela carrega em si uma carga tão negativa. Será que isso tudo não é proposital e nós temos usado sem perceber um termo que advoga contra tudo aquilo que nós defendemos? A origem da palavra capitalismo, derivada do termo capital, ainda mais antigo, não é muito clara. Diversas hipóteses são levantadas, mas o fato é que foi a partir do uso da palavra capitalista por Marx e Engels na obra O Manifesto Comunista que o termo passou a ganhar notoriedade, assumindo a conotação que hoje conhecemos. Posteriormente, na obra O Capital, esses mesmos autores definem a ideia de sistema capitalista, que seria o sucessor do feudalismo, mas que deveria ser substituído, num futuro próximo, pelo socialismo e pelo comunismo. O principal problema no uso do termo capitalismo é equiparar esse modelo econômico, que é livre e voluntário, com o socialismo e o comunismo, que são formas autoritárias de controle social e de regulamentação de todos os aspectos da vida individual, conforme temos visto na aplicação prática desses sistemas em diversas sociedades. Por um lado, o livre mercado, que basicamente é o somatório de todas as relações voluntárias entre indivíduos, é rebaixado ao nível do sistema socialista. Por outro lado, o socialismo é elevado de nível por ser tratado como meramente uma alternativa ao capitalismo, uma segunda opção, como se fosse possível comparar relações voluntárias entre pessoas livres com a escravidão e o total controle dos indivíduos, que é o socialismo. Basicamente, o uso do termo capitalismo faz crer que o livre mercado, tal como socialismo e comunismo, é um sistema, um construto artificial, planejado por mentes iluminadas e levado a cabo pelos burocratas estatais. Nessa esteira, o século XX viu o erguimento de uma cortina de ferro que separava o mundo em duas metades, uma que utilizava o sistema capitalista e outra que utilizava o sistema comunista. Novamente, essa tentativa de contar a história tão complexa desse momento geopolítico de uma forma tão simples e resumida é mais um esforço para equiparar o livre mercado ao socialismo e seus crimes. Na prática, porém, todos os países do mundo, ainda que numa medida muito pequena, possuem algum grau de livre mercado, mesmo que este seja informal, o chamado mercado negro. E todos os países também possuem algum grau de socialismo, uma vez que em toda parte do mundo, os indivíduos são obrigados a entregar parte do fruto de seu trabalho a um governo centralizador, que irá dispor desses recursos espoliados como bem entender. Existem outros exemplos de palavras utilizadas como armadilhas, seja para reforçar um argumento que é naturalmente falho, seja para criar um espantalho que permita a alguém, supostamente, refutar um argumento contrário. Podemos citar, por exemplo, o uso da palavra agrotóxico, que em sua própria essência induz a uma ideia negativa do que sejam esses produtos, que, por sua vez, são chamados por pessoas menos enviesadas de defensivos agrícolas. Em determinada oportunidade, o humorista Gregório do Vivier, naquele seu programa chamado Greg News, que você provavelmente nunca assistiu, afirmou que agrotóxicos não poderiam ser bons porque algo que tem a palavra tóxico no nome deveria ser algo ruim e prejudicial. Pois é bem assim que a coisa funciona. Invente um nome pejorativo para alguma coisa e use esse novo nome criado para argumentar contra esse algo. Pensemos também no termo genocida, usado à exaustão
gestão nos últimos tempos e que teve seu sentido original totalmente esvaziado com o único propósito de atingir politicamente o presidente Jair Bolsonaro. Qualquer pessoa que conheça minimamente a história humana e que saiba das atrocidades cometidas por monstros como Hitler, Stalin, Pol Pot e Leopoldo II, verdadeiros genocidas, sabe que o uso desta palavra não faz o menor sentido. Contudo, muitos incautos ainda são enganados por esse jogo de palavras. Para além dos progressistas, é fundamental lembrar que o Estado é mestre em manipular a língua para seus próprios objetivos. Palavras como cidadania e patriotismo são truques semânticos que possuem como único objetivo justificar a subserviência da população ao Estado. Nós não somos pagadores de impostos, somos contribuintes, palavra que tem uma conotação muito melhor e que supõe um sentimento altruísta envolvido no ato de deixar o Estado assaltar uma grande fatia de nossa renda. Esse assalto estatal, por sua vez, é eufemisticamente chamado de arrecadação, como se fosse uma ação entre amigos que, recebendo doações voluntárias, se destina a comprar cestas básicas para famílias carentes. Truques semânticos à parte, o fato, porém, é que o que se conhece por capitalismo não é um sistema planejado, definido e defendido por um tipo de Estado. O capitalismo nada mais é do que a definição acadêmica de um fenômeno social espontâneo, que é o acúmulo de capital feito livremente por pessoas que produzem valor para a sociedade e que preferem poupar recursos, investindo-os no futuro, ao invés de gastá-los imediatamente. O livre mercado, ou seja, a circulação espontânea de bens e serviços entre indivíduos livres, é algo inerente à sociedade humana, é próprio de nossa natureza. Em maior ou menor escala, o comércio sempre existiu e sempre continuará existindo. O livre mercado não apareceu em determinado momento histórico por influência de governos ou de tiranos. Ele se desenvolveu junto com a sociedade humana, como parte indissociável das relações pacíficas entre indivíduos e entre povos. Como fenômeno humano, o livre mercado e o acúmulo de recursos mediante trabalho e poupança são até mesmo previsíveis e esperados, desde que a sociedade seja livre. Como um truque de linguagem, porém, a palavra capitalismo supõe exatamente o contrário. É uma exploração entre indivíduos, sem qualquer tipo de liberdade e sem qualquer possibilidade de ascensão social. Isso não deveria nos surpreender. Afinal, como nos ensina o livro 1984, de George Orwell, ao apresentar a novilíngua para os leitores, a mudança da linguagem é fundamental para se efetivar o controle social. Uma vez que as palavras são representações fonéticas da realidade que nos cerca, manipular as palavras é manipular justamente a realidade. É mutilar os fatos para colocar em seu lugar uma falsa realidade, visando naturalmente controlar os indivíduos. Como nos exemplos já citados e em tantos outros, a esquerda progressista tenta reescrever a história por meio da linguagem. O progresso humano é sempre creditado à intervenção estatal, enquanto que as mazelas humanas são colocadas na conta da liberdade e dos pensamentos opostos ao progressismo. Não surpreende, portanto, o fato de que pouco tempo atrás, uma revista digital publicou, cinicamente, uma notícia que classificava a doutrina política de Adolf Hitler como nacional-liberalismo. Sim, liberalismo. Afinal, como disse Ludwig von Mises em seu livro A Mentalidade Anticapitalista, o preconceito e o fanatismo da opinião pública se manifestam com mais clareza pelo fato de ela vincular o adjetivo capitalista exclusivamente às coisas abomináveis, e nunca àquelas que todos aprovam. Um anarcocapitalista mais atento, sem dúvidas, já terá percebido que esse termo que o define não tem uma boa aceitação por parte da população, e justamente por concentrar duas coisas que as pessoas aprenderam a repudiar: o anarquismo, visto como desordem, e o capitalismo, visto como a exploração do pobre pelo rico. Embora todos nós saibamos que ambos os termos são positivos, uma vez que significam, respectivamente, soberania individual e liberdade econômica, o fato é que a esquerda progressista fez o dever de casa direitinho, maculando esses dois termos e colocando sobre eles uma pecha mais do que negativa. O livre mercado é o estado natural da sociedade humana. Não é necessário que nenhum governo o crie ou o fomente. Basta deixar que os indivíduos sejam livres para negociar entre si, e a prosperidade será questão de tempo. Contudo, nem os progressistas, nem os socialistas, nem os burocratas estatais querem isso. Uma sociedade livre é um problema para o Estado. Portanto,
todos os métodos de controle social serão utilizados para evitar que isso aconteça. E, sem dúvidas, a linguagem é um dos métodos favoritos dessa turma. Ainda ouviremos muitas notícias dizendo que o capitalismo malvadão é a causa de todos os problemas da humanidade. Felizmente, contudo, mais pessoas têm acordado para essa realidade, se tornando mais imunes à doutrinação por meio das palavras. Também nisso, a informação descentralizada e distribuída contribui com a causa libertária. Mais gente pode descobrir o que as palavras de fato significam. Mais gente consegue afirmar sem constrangimento que o capitalismo é sim bom para a sociedade. Cada vez mais pessoas compreendem que o capitalismo é, em resumo, uma bênção para a humanidade. Capitalismo e liberdade andam juntos. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi revisado por JJ Liber, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!